A paz do Senhor, queridos irmãos, a paz do Senhor, amigos ouvintes da Palavra de Deus. Desde já eu peço a você que deixe o seu like no nosso canal aí, se inscreva no nosso canal, nos ajude, porque o meu intuito aqui é de sempre estar trazendo mensagens do coração de Deus para o seu coração, porque Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então eu quero ser boca de Deus aqui para você que nesse momento está passando alguma dificuldade, você que nesse momento tem encontrado uma diversidade de problema, o inimigo tem investido na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, no teu relacionamento. Então eu quero ser boca de Deus para você. Eu quero profetizar na tua vida, em nome de Jesus Cristo, que Deus está trazendo vitória, está trazendo libertação para você que está cativo, para você que está oprimido, para você que está em prisão espiritual. Jesus é a luz do mundo e as trevas não prevaleceram quando a luz se manifestou. Então, a partir de agora, eu trago Jesus Cristo como luz do mundo para você que está vivendo uma vida de trevas, uma vida de escuridão. Essas trevas ela vai ter que partir e retirada, porque a partir de agora eu trago a palavra que é lâmpada para os teus pés, que é lâmpada para a tua vida. E eu convido você a ler juntamente comigo o livro de 1 Reis, no capítulo 17, no versículo de número 1, que fala-nos acerca de Elias, onde o versículo 1 diz: Ora, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja presença estou, que nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, plural, nestes anos, senão segundo a minha palavra, senão segundo a minha palavra. Esse versículo que eu acabei de ler para vocês aqui fala-nos acerca de Elias, homem de Deus, profeta de Deus, homem que Deus levantou na terra para ser boca de Deus para o povo de Israel. E Elias aqui está falando para um rei cujo nome era Acabe. Segundo a palavra, no capítulo 16, versículo de número 29, Acabe reinou sobre as 10 tribos de Israel, as 10 tribos do Reino Norte, por 22 anos. Mas a Bíblia vai dizer aqui que Acabe ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor, como ato de provocação, como ato de atingir a ira de Deus. A palavra vai dizer que Acabe casou com a profetisa, em outras palavras, uma macumbeira, uma feiticeira, uma mulher endemoniada, uma mulher cheia de demônio, e não somente trouxe ela para Israel, mas trouxe também todos os seus feiticeiros, 450 profetas do Deus que eles adoravam, cujo nome era Baal, e também 400 profetas de uma deusa que, segundo a mitologia grega, era Ásera, que eles adoravam, que eles veneravam. Então, segundo a palavra, o rei Acabe, ele trouxe para Israel, muito especial para Samaria, essa mulher, essa profetisa ou essa macumbeira, juntamente com seus profetas, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, tudo isso para atingir a ira de Deus. A palavra do Senhor nos diz em Colossenses, capítulo 3, versículo 6, que sobre quais essas coisas vem a ira de Deus
sobre os filhos da desobediência. Duro é para aquele que se levantar contra esta pedra, contra Deus, porque qualquer um que se levantar contra esta pedra será feita em pedaços, disse Jesus Cristo. Paulo, quando ele estava perseguindo os cristãos, a palavra vai nos dizer que de repente apareceu um enorme clarão. Esse clarão derrubou Paulo do cavalo aonde ele estava cavalgando. E de repente Jesus começa a falar para ele: Paulo, por que me persegue? E ele disse: quem é que está falando? Porque ele estava cego, não estava vendo nada. E aquela voz, Jesus Cristo, dizia a Paulo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E duro é para aquele que se levantar contra os agrilhões. Duro é para ti, Paulo, se levantar, recalcitar contra os agrilhões. Mas nós vamos encontrar aqui Acabe afrontando a Deus, Acabe trazendo para Israel a idolatria, trazendo para Israel o paganismo, trazendo para Israel pessoas que adoravam a demônios, pessoas que adoravam outros deuses, e que, se como não bastasse, ainda levantou um altar de Baal, colocou uma estátua muito grande na porta da cidade, e todos aqueles que queriam entrar pela cidade tinham que passar por debaixo da estátua. Tudo isso na casa de Elias, tudo isso diante da presença do Deus que fez o céu e também a terra. Mas nós vamos encontrar aqui algo interessante, porque enquanto Acabe estava fazendo tudo isso daí, Deus estava em silêncio. Mas não é pelo simples fato de que Deus está em silêncio que Deus não está trabalhando. Deus estava observando tudo isso. É mais ou menos quando aconteceu no céu. Nós vamos saber que o anjo a qual Deus criara começou a conspirar contra Deus. Deus estava vendo tudo aquilo, mas Deus ficou em silêncio até o dia que Deus se levantou e expulsou Lúcifer juntamente com seus sequazes diante da tua presença, lançando-os aqui na terra e trazendo o castigo eterno sobre eles. Não é porque Deus não está falando nada, não é porque Deus está em silêncio que ele não está trabalhando. E nós vamos ver aqui Elias indo até Acabe, porque tudo na vida tem o seu limite, tudo na vida tem o teu tempo, e chegou o tempo de Deus agir. E quem Deus vai usar? Aquele que tem a sua presença, aquele que está debaixo da tua palavra, aquele que adora ao Senhor na beleza da tua santidade, aquele que examina as escrituras e medita nela de dia e de noite, aquele que busca a presença do Todo-Poderoso, aquele que está cheio da unção e do poder de Deus. Elias não era qualquer um. Elias era um instrumento de Deus aqui na terra, era a boca de Deus, assim como vos falei antes. E Elias vai diante de Acabe, porque para ir diante do rei, para ir diante da maior autoridade da época, tinha que ter ousadia, irmão. Mas só tem ousadia da parte de Deus daquele que é cheio da presença. Só tem autoridade da parte de Deus aquele que é cheio da presença. Só tem coragem, vigor para enfrentar ursos e leões e gigantes que aparecem na nossa vida aquele que tem a presença. Nós vamos ver isso na vida de Davi. A Bíblia diz que a partir do dia que Samuel deitou sobre a cabeça de Davi e ungiu Davi a rei, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. E nós vamos encontrar isso quando Davi está diante do gigante. O gigante afrontando a Israel. O gigante afrontando todos os soldados que ali estavam da casa de Israel. E Davi, o pequeno Davi, que aparece diante do gigante ali, diz: quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos de Deus? E a gente vai ver Davi pelejando contra o gigante.
Isso é ousadia da parte de Davi? Não, quem te dá esta ousadia, esta autoridade é o Espírito Santo de Deus. É Ele que te encoraja, é Ele que dá força ao que está cansado e multiplica o poder para aqueles que não têm nenhum vigor. A Bíblia diz no livro de Isaías que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Talvez hoje você esteja sem coragem, talvez hoje o inimigo esteja afrontando a tua casa, afrontando a tua família, lhe afrontando particularmente, mas o Senhor está te dando força, o Senhor está te manifestando na tua vida, na tua alma, porque você é morada de Deus, você é casa de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E Elias, sendo sabedor disso, Elias vai diante de Acabe e disse: Acabe, você tem falado que Baal é o Deus da fertilidade. Você tem feito o povo de Israel se desviar. Você tem feito o povo de Israel adorar Baal. E você sabe, Acabe, que Baal não existe. Você sabe que Baal não é Deus da fertilidade, coisa nenhuma. Você trouxe essa macumbeira, essa feiticeira para as terras de Israel, para trazer desgraça para a casa de Israel. Mas eu quero te dizer, Acabe, que Israel é a minha casa. Israel é a minha casa, Acabe. E na minha casa, oh aleluia, existe homem de Deus, existe profeta de Deus para combater esses demônios, para combater esta idolatria, para combater este mal que você e a sua mulher está trazendo para Israel. Existe profeta nesta casa aqui, existe profeta em Israel. E eu vou te dizer uma coisa, Acabe, eu vou provar para Israel que Baal não existe. Eu vou provar para Israel que Baal não é Deus da fertilidade, coisa nenhuma. Por diante do Deus a qual aqui estou, a partir de hoje, a partir de então, a partir de já, não vai chover em Israel. Haverá fome, haverá peste, haverá desgraça, haverá catástrofe. Nenhuma planta produzirá, animais morrerão de sede, toda Israel passará necessidade, porque não vai chover, porque o dono do cosmo, o dono da terra e toda a sua plenitude é o Senhor Jeová. Não é Acabe, não é Jezabel, não é Baal que vai mudar esta minha palavra, porque assim diz o Senhor: a partir de agora, a partir de já, a partir de então, não haverá chuva em Israel, Acabe. E quando Elias profetizou isso, irmão, Elias sabia o que aconteceria. Elias disse: eu vou passar também, eu vou padecer também, mas eu vou mostrar para Israel quem é o Deus dessas terras. Eu vou mostrar para Israel quem é que manda nesta casa. Não é Baal que vai predominar aqui. Quem vai predominar nessas terras é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. E naquele mesmo instante, Elias se retira diante da presença de Acabe. Mas Acabe não creu nas palavras do profeta, porque Acabe estava cego, irmão. E quem está cego jamais vai enxergar as maravilhas de Deus. Quem está cego jamais irá sentir a presença de Deus. Pode ser o profeta que for, pode falar o que for, mas aquele que está cego, aquele que está com escamas sobre os teus olhos, jamais enxergará a beleza de Deus, a beleza de Jesus Cristo. Porque os seus ouvidos estão tapados, o seu coração está endurecido, mas a todo tempo Deus está falando. Deus não permite idolatria na tua casa. Deus não permite idolatria nas terras que Ele havia prometido para os seus. Porque Ele disse que seria terra de bênção, seria terra de prosperidade, seria terra que mana leite e mel, e não a terra pagã, e não a terra idólatra. Elias disse: eu vou pagar o preço, mas Deus há de mudar este negócio. Deus há de destruir esses postes ídolos. Deus irá castigar essa terra. E assim que Elias se retira, irmão, a palavra do Senhor vai dizer
que a palavra de Deus chega até Elias. E a palavra de Deus para Elias é essa: Elias, retira-te daqui, porque debaixo daquilo que você profetizou, eu começo a trabalhar a partir de agora na casa. Foi só você profetizar, Elias, que eu já estou começando a agir, viu? Porque quem está na minha presença tem resposta. Quem anda na minha presença tem o meu mover, tem o meu agir. E a partir de agora, Elias, eu estou agindo nesse negócio. Só que eu quero que você saia daqui. Eita, meu Deus. Eu vou tirar você daqui enquanto eu trabalho na tua casa. Eu vou tirar você daqui enquanto eu trabalho em Israel. Vá para o ribeiro de Querite. Se esconda lá. Porque Acabe, depois que ele vê o meu mover, ele vai querer te perseguir. Ele vai querer te matar. Quando eu começar a agir na casa, Elias, muitos se levantarão para querer te destruir, para querer acabar com a tua vida, mas fique tranquilo, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Você vai ficar em Querite um tempo, mas fique tranquilo, você não vai passar sede não. Eu guardei um ribeiro de água para você. E tem mais, eu ordenei a covos para que te sustentem. Pela manhã, os corvos te levará pão e carne. E ao cair da tarde, os corvos te levarão pão e carne também, Elias. Você vai comer, você vai beber, porque você está debaixo da presença. E aquele que está debaixo da presença, ele nunca vai ver o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aquele que anda na presença tem provisão na vida. Aquele que anda debaixo da presença, ele sabe que logo logo o Senhor se levantará e fará justiça na vida dele, e fará justiça na casa dele. E Elias foi. Elias saiu de Samaria debaixo desta palavra, irmão. Porque quem sai debaixo da palavra de Deus pode ter certeza que tem cumprimento. Segundo o historiador, de Samaria até o ribeiro de Querite dava 200 quilômetros. Para quem está debaixo da presença, a distância não quer dizer nada, o terreno não quer dizer nada, a prova não quer dizer nada, a tentação não quer dizer nada, porque ele sabe que no final do caminho tem providência de Deus, no final do caminho tem Deus que se manifesta, trazendo bênção para a tua vida, trazendo bênção para a tua casa. E ele caminhou os 200 quilômetros, e quando chegou lá em Querite, ele encontrou-se um ribeiro de água. E quando foi de manhãzinha, a Bíblia vai dizer que aparece aquela multidão de corvos. Mas por que corvos, irmão? Se corvos naquela época, na cultura da época, era tido como um animal imundo. A história vai nos dizer que os corvos eram animais necrófagos. Aqueles corvos, aquelas aves se alimentavam de restos mortais. Aquelas aves eram tidas como aves impuras. Mas por que Deus escolheu os corvos para alimentar Elias? Porque Elias estava escondido, irmão. Se havia um amontoado de corvos, as pessoas entendiam, é porque a morte ali. Então não vamos passar de perto, vamos passar de longe. Até nisso Deus engana. Até nisso Deus faz parecer uma coisa que nós não entendemos. Por que é que Deus está agindo dessa forma? Não importa como Deus está agindo na tua vida, não importa como Ele está agindo na tua casa, você não está entendendo, você está dizendo, Deus, mas isso não vem de ti, aquilo que Deus te enviou, receba, é da parte de Deus, é providência de Deus, não importa se é corvo, não importa se é animal imundo, mas é Deus que está te enviando, porque você está escondido. Deus escondeu Elias, ninguém achou Elias. No capítulo 18, versículo 10, Obadias se encontra com Elias depois de tudo que acontecera e disse, olha Elias, não houve canto nesta terra, não houve lugar, não houve reino em que Acabe te procurou, mas não te encontrou.
Porque Elias estava escondido debaixo das asas de Deus. Deus estava cuidando de Elias, irmão. Porque Deus, ele cuida dos seus. Mas e aí? E Samaria? Deus está trabalhando em Samaria. E vem a seca, irmão. Animais começam a morrer. Tudo aquilo que estava sendo plantado começa a morrer. Porque Deus está trabalhando na casa. Deus não aceita deuses estranhos dentro da casa. Quem tem que falar dentro da casa é o Deus de Israel. Quem tem que agir dentro da casa é o Deus de Israel. A palavra que tem que predominar dentro da casa, dentro do ambiente, é a palavra do Deus que fez os céus e também a terra. E nós vamos ver aqui animais morrendo. Nós vamos ver aqui toda a vegetação morrendo. E isso gera desespero no inimigo. Mas Deus precisava envergonhar Baal diante do povo. Porque a cabeça do povo estava voltada ora para Baal e ora para Deus. É tanto que depois de tudo isso, Elias vai até o povo e diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, adore a Baal. Mas se o Senhor é Deus, adore o Senhor. Deus não aceita mistura. O mundo em que nós vivemos serve a Baal, porque Jesus disse que o mundo jaz no maligno. 1 João capítulo 2, versículo de número 15, a palavra do Senhor diz: não ameis ao mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago capítulo 4, versículo de número 4 diz que qualquer um que constitui-se amigo do mundo, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Deus envergonhou a Baal diante do povo. Baal não é o Deus da fertilidade? Faça chover agora, Baal, que eu quero ver. Baal está caindo por terra agora diante da casa. Baal só traz confusão na cabeça das pessoas. Baal só te desvia do caminho que te leva para o céu, que te leva até Deus. Baal só traz divisão. Baal só traz o paganismo. Baal só traz falsos profetas à casa. E depois desses 3 anos de seca, em que todos já estavam esperando a morte, Acabe diz: vamos ter que sair pelo mundo afora atrás de água, para que pelo menos os animais sobrevivam. E é hora de Elias enfrentar Acabe mais uma vez. E Elias aparece diante de Acabe. E a palavra de Elias é essa: Baal é Deus? Acabe. Ele disse: Baal é Deus. Beleza. Eu quero juntar todo o povo no Monte Carmelo. Monte Carmelo simboliza o altar de Deus. E diante do Monte Carmelo nós veremos, todo Israel verá. Porque às vezes Deus está entrando com providência e a gente está tão cego que não consegue entender. Deus trouxe a seca para Israel, mas mesmo assim o coração do povo estava endurecido, irmão. Mesmo assim o povo não estava se voltando para Deus, não. Mesmo Deus envergonhando Baal diante do povo, mesmo Deus envergonhando Acabe diante do povo, o coração do povo ainda estava para Baal. Então Elias leva o povo diante do Monte Carmelo e chama os profetas de Baal e os profetas de Azera. E a palavra de Elias é essa: nós vamos edificar aqui um altar. Vocês vão edificar aqui o altar de Baal
e eu vou edificar aqui um altar ao Senhor, o Deus desta casa, o Deus da tua vida, o Deus da tua história. Eu vou edificar esse altar aqui, porque o altar foi quebrado. Enquanto o altar estava diante da tua casa, você estava uma vida de bênção, uma vida de vitória, uma vida de prosperidade. O teu casamento ia bem, a vida dos teus filhos ia bem, a vida da tua família ia bem, a tua vida financeira ia bem, a tua vida monetária ia super bem. Mas quando o altar de Deus é quebrado, quando o paganismo começa a entrar na sua casa, aí começa a vir os problemas. E Deus começou a secar. Começa a secar a vida conjugal. Começa a secar a vida sentimental. Começa a secar o relacionamento entre os filhos. Até o ministério que Deus te deu começa a secar. Por conta do paganismo. Por conta do altar que foi plantado na tua casa. Por conta da semente remandarabachai de Baal que foi plantado na tua casa. Eu vou edificar um altar aqui de novo. Mas antes eu quero provar para você, alguém da tua casa, alguém da tua família, que Baal não é Deus. O Deus desta casa é o Deus criador dos céus e também da terra. Vocês vão fazer o altar de vocês e vão clamar o seu Deus. E depois eu vou fazer o meu altar e vou clamar o meu Deus. E os profetas de Baal fizeram isso. Construíram o altar a Baal. Ofereceram sacrifício a Baal. E começaram a clamar a Baal. Mas nada de Baal responder. Porque diante da presença de Deus que estava na vida de Elias, Baal não se manifesta. Quando tem presença de Deus na casa, oh aleluia, Baal não vai se manifestar, Baal não vai se levantar, porque o que prevalece é a presença de Deus na tua vida, na tua casa, na tua história, aleluia. E os profetas de Baal edificaram o altar. Os de Azera ficaram com medo, partiram em retirada. Já tem demônios que estão saindo da casa, eita! Já tem demônios que estão partindo em retirada, porque a presença de Deus é muito forte nesse negócio. Deus está trabalhando nesse negócio, creia. Oh, aleluia! E eles começaram a clamar a Baal. E nada de Baal responder. Porque o inimigo já estava longe, diante da presença. Por mais que eles clamem, para que a presença do inimigo permaneça na tua casa, aquele que tem a presença de Deus, aleluia, Baal não vai chegar, o inimigo não vai chegar, porque existe luz, existe presença na tua casa, existe presença nos teus negócios, existe a presença no teu relacionamento. 1 João capítulo 5, versículo 18, vai dizer que aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Aonde tem anjo de Deus acampado, o inimigo ele não chega, o tentador ele não chega, ele fica ao distante, ele fica ao derredor. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, lá longe, porque ao arredor da tua casa, ao arredor da tua família, ao arredor da tua vida, está o anjo do Senhor, o guarda de Israel que nunca dorme. E eles clamaram. Elias convicto de quem a ele servia, Elias convicto da presença que estava na vida dele, ele começa a dizer para os profetas de Baal: cadê Baal? Será que ele foi no comércio resolver alguma coisa? Cadê Baal? Talvez ele esteja ocupado. Quem tem a presença tem ousadia, irmão. Quem tem a presença tem convicção. Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu só sei que Ele vai fazer. Eu sei que Ele está trabalhando nesse negócio. E que logo, logo, todos verão a obra que Ele está fazendo na minha vida. E quando os profetas viram que Baal não estava respondendo, começaram a retalhar os seus corpos como sacrifício, sacrifício de tolo. Existem sacrifícios, irmãos, que são sacrifícios de tolo,
A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Elias saiu debaixo da palavra e voltou debaixo da palavra. Vai ter horas que Deus vai dizer, é hora de você ir, mas vai ter horas que Deus vai dizer, é hora de você voltar. Vai ter horas que Deus vai te dizer, é hora de te esconder, porque eu estou trabalhando nesse negócio. Tem horas que ninguém vai te ver, tem horas que ninguém vai te ouvir, tem horas que ninguém vai te enxergar, mas fique tranquilo, é porque eu estou trabalhando, é porque eu estou na tua casa, oh aleluia, mas eu estou trabalhando. Vai, Elias, volta, Elias, debaixo da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Assim diz o Senhor, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará tudo aquilo que me apraz e prosperará naquilo para que foi enviada. E chegou a hora que os profetas de Baal desistiram. Eles desistiram, irmão. Eles disseram, não adianta. Não adianta a gente clamar a presença do inimigo, porque existe uma presença aqui que não permite o inimigo chegar. Existe rebaixou de Cobenai, uma presença aqui que não permite o inimigo chegar na tua casa, chegar na tua vida, tocar naqueles que é seu. Ele não vai tocar não, porque a presença que está na tua vida é mais forte. A presença que está na tua casa, ela enche toda a casa, desde a porta de entrada até o quintal, nas laterais. Todo o ambiente da tua casa está cheia da presença de Deus. O inimigo não vai chegar, o adversário não vai chegar, porque é Deus que prevalece na tua vida. Elias disse, agora é minha vez. Posso edificar o altar? E os profetas disseram, pode. E todo Israel vendo, irmão. Todo Israel vendo. É por isso que a palavra diz, provai e vede que o Senhor é bom. Existem coisas que você vai ter que ver. Existem coisas que você vai ter que passar para saber que Deus, Ele é Deus na tua vida, viu? Vai ter coisas que você vai ter que passar. Vai ter perdas na tua vida, mas tudo isso é para você reconhecer a soberania de Deus e saber que Ele está trabalhando neste negócio, porque o intuito dele não é te levar à morte, o intuito dele não é fazer você cair, mas é para que os teus olhos sejam abertos. E todo o povo estava vendo. Primeira coisa que Elias fez, destruiu o altar de Baal. Enquanto tiver altar de Baal na tua casa, irmão, Deus não vai se manifestar não, viu? Enquanto tiver paganismo, remandarás chuknefai na tua casa, não haverá manifestação de Deus. Você vai clamar, você vai insistir, mas enquanto o altar de Baal não for quebrado, não haverá manifestação de Deus na tua vida. Creia. Pega esta palavra. Enquanto tiver coisas de Baal na tua casa, enquanto tiver falsos profetas levando mensagem de Baal na tua casa, a presença de Deus não se manifestará. Deus não falará o teu coração, Deus não falará na tua vida. Enquanto esses falsos profetas não forem retirados, enquanto o altar de Baal não for quebrado. Então a primeira coisa que Elias faz, destrói o altar de Baal. Tira diante do Monte Carmelo tudo aquilo que era de Baal e constrói um novo altar. E diante daquele altar, Elias coloca a lenha, Elias coloca o bezerro. E Elias faz algo diferente, jamais nunca visto. Porque o fogo pegar na lenha seca é fácil. Mas fogo pegar em lenha molhada, irmão, só milagre. Fogo pegar em madeira seca é fácil.
mas em madeira molhada só por um milagre. Tem milagre de Deus acontecendo na tua casa. Ninguém está entendendo o que Elias está fazendo, mas Elias está molhando. Eu vou molhar porque o que eu vou fazer aqui é grande. Eu vou abrir regos aqui, eu vou rasgar. Eu estou rasgando. Eu estou abrindo caminhos que estão fechados. Eu estou fazendo rego. Esta água vai correr pelo rego que está sendo rasgado. Esta água vai penetrar nas entranhas. Esta água vai penetrar em partes da tua vida, em partes da tua casa que o inimigo tocou. Mas a água vai chegar e a água traz vida. A água traz esperança. A água, ela vem da fonte e esta fonte chama-se Jesus Cristo. A água da vida. Todo aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Elias molhou toda a lenha, encheu todo o rego de água, e agora Elias faz um clamor. E as palavras de Elias foram essas: Senhor Deus de Israel, eu sei que o Senhor sempre me ouves. Eu vou ler aqui para vocês verem. Eu vou ler aqui para vocês. Está no capítulo 18, versículo de número 37 de 1 Reis, que diz assim: E Elias disse: Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo conheças que tu, Senhor, é Deus e que fizeste voltar o seu coração. Voltar. O coração de Deus estava longe dali. É por isso que a tua vida está dessa forma, meu irmão. Porque a presença de Deus não está mais na tua casa. Enquanto tiver altar de Baal, a presença de Deus vai estar longe. Foi por isso que Elias falou para o povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou você serve a Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento, ou tudo aquilo que você fizer será vão. Está aqui, ó. Então caiu fogo do Senhor, fogo do alto. O fogo do alto não é igual ao fogo de baixo. O fogo de baixo se apaga, mas o fogo que vem do alto, ele arde, ele queima continuamente sobre o altar e não se apagará. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as 12 pedras que Elias fez o altar ali, e o pó, e ainda lambeu toda a água que estava no rego. Agora veja só, versículo do número 39. O que vendo todo o povo, caíram de rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Você está vendo aí, irmão? Quebre o altar de Baal. Destrua tudo aquilo que é de Baal. O que tem que prevalecer na sua vida é a presença de Deus. Carregue dentro de si a presença do Todo-Poderoso. E haverá fogo de Deus na tua vida, na tua casa. Haverá promessas de Deus que se cumprem. O coração de Deus estava longe, ele vai voltar. Voltar para a vida dos seus. Voltar para a vida do povo de Israel. Tudo isso por conta de um homem que carregava a presença de Deus na tua vida. Então você pode ser a diferença na tua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que você profetize como Josué profetizou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não sirva a Baal. Sirva ao Deus poderoso, Criador dos céus e também da terra. Eu quero agradecer a Deus e louvar a Deus por esta palavra. Já deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo.
se inscreva no nosso canal e que Deus continue falando no teu coração, na tua vida. A casa de Israel estava destruída, mas Elias profetizou, então profetize. Faça como Moisés fez diante do Mar Vermelho. Ele não sabia o que Deus iria fazer, mas ele disse: o Senhor pelejará por vós, o Senhor pelejará pela minha casa, o Senhor pelejará pela minha família, o Senhor pelejará pelo meu casamento, o Senhor pelejará pelos meus negócios, pela minha vida financeira, pelaquela causa na justiça que está travada. O Senhor pelejará por esse negócio e vos calareis. Ele creu, ele acreditou. E a palavra de Deus foi essa: diga ao povo que marche, que marche, que marche. Marchar em direção a quem? Ao altar de Baal, aos profetas de Baal. Sai da frente, profeta, sai da frente, altar. 1000 vai cair a meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque sobre a minha vida tem a presença do Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e também a terra. E que Deus te abençoe, meu irmão.